A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, e na videoaula da lição de número 8, você vai aprender geografia bíblica, cidade de Mileto, você vai aprender o significado das palavras pastores, bispo e presbíteros. Você também vai ver a despedida emocionante do apóstolo Paulo em Mileto, junto com os presbíteros de Éfeso. E aqui cabe uma pergunta: por que Paulo chama os presbíteros na cidade de Mileto? E nós vamos ver muito mais nesta lição. Eu sou o presbítero Fabrício da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Pindamonhangaba. Eu convido a você a se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like. Por favor, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma bênção na sua vida. Este é o canal Assembleanos Atípicos e vamos para a nossa aula. O título da nossa lição é Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. O texto áureo diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo de número 28. Nós vemos aqui no texto áureo que Paulo usa a expressão bispo, não pastor e nem a palavra presbítero. Essas funções, ela é funcional ou ela tem uma base hierárquica? O que você acha que quando alguém era separado para uma função na igreja primitiva, isso era uma ordem eclesiástica? Quando eu falo em escala hierárquica, ou era apenas a palavra se usava como algo funcional, como algo de responsabilidade daquilo que ele certamente executaria na obra de Deus, nós vamos ver nesta lição. A verdade prática diz assim: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade, a palavra e submissão ao Espírito Santo. São dois aspectos importantes para o bom andamento da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, é guardar a palavra, meditar na palavra e ter a base, a graça e a unção do Espírito Santo. Sem esses termos em nossa vida, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo conduzindo a igreja, nós não vamos vencer as lutas, as dificuldades, as provas, não venceremos as tribulações, mas uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, é uma igreja que busca o conhecimento da palavra de Deus. Vamos dar seguimento à nossa revista que diz a leitura bíblica em classe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 25 e do 36 ao 38. E aí eu espero que você tenha lido esta passagem bíblica maravilhosa, aqui já falando do encerramento do apóstolo Paulo, da sua jornada, da sua caminhada no fim da terceira viagem missionária. Agora nós vamos ver Paulo nessa primeira passagem despedindo-se da liderança da igreja, principalmente na Ásia, cidade de Éfeso, e vamos relembrar aqui que a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, era uma cidade grande, uma cidade de importância dentro do Império Romano, e agora Paulo vai admoestar, Paulo vai trazer conselhos para esta igreja para o bom andamento da obra de Deus. Nesta lição, meus queridos, nós vamos ser orientados a discernir erros, fundamentar-se na sã doutrina,
Será que nós estamos, nos dias atuais, preservando a sã doutrina, a palavra de Deus? E aqui, irmãos, vale salientar, separar uso e costumes da doutrina da palavra de Deus. Será que nós estamos na ortodoxia, no ensino correto? Será que nós estamos sendo influenciados pelos louvores, por tantas situações hoje que não seja a palavra de Deus na nossa liturgia, a liturgia do nosso culto? Será que os pastores estão valorizando o tempo do culto na sua liturgia, do grego liturgia? Será que esses pastores, os pastores atuais, estão valorizando o tempo do culto a Deus na pregação da palavra de Deus? Nós vamos ver nesta lição. Encorajar a classe também a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. Irmãos, fidelidade, ela não é opcional, mas sim vocacional. Todo crente tem que ser conduzido ao caminho da fidelidade. Paulo é um grande exemplo de fidelidade no ministério. Paulo buscou uma perfeição no seu ministério, no seu apostolado, nas suas viagens missionárias. Quando chega na terceira viagem missionária, nós vamos ver um Paulo amadurecido, um Paulo experiente, alguém que foi calejado pelas lutas, pelas provas, pelas perseguições dos judeus, as dificuldades que ele enfrentou ao longo de toda a sua jornada missionária. Nessa pequena introdução, nós podemos dizer aqui e até voltarmos algumas lições anteriores da nossa abençoada revista da Escola Bíblica Dominical e prosseguir na nossa lição de número 8 e perceber como foi essa jornada do apóstolo Paulo desde o seu chamado ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele teve aquele relacionamento com Cristo na estrada de Damasco até chegar à casa de Ananias e ali ser preparado, conduzido. Se nós meditarmos na palavra de Deus no livro de Atos Apóstolos, nós vamos ver esta preparação do apóstolo Paulo, alguém que se preparou, alguém que foi reservado, alguém que foi separado, alguém que se preparou, ficou um tempo pregando o evangelho na sua região, na sua cidade natal. Ele também foi até a Arábia, e alguns estudiosos vai dizer que ele foi na região do Sinai, que era a mesma localidade que Moisés ele teve ali o relacionamento íntimo com Deus. Então nós vamos ver que Paulo se prepara para este ministério apostolado. Deus prepara a vida de Paulo para conduzir esta grande obra missionária e pregar o evangelho aos gentios. E Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. A palavra-chave que nós temos na nossa lição é advertências. Nós vamos ver ao longo da nossa lição alguns alertas de Paulo à igreja na Ásia, tanto interno como externos. Nós vamos aqui fazer um breve comentário dos dias atuais, que o alerta de Paulo ele não é temporal, é um alerta atemporal, para que também esse alerta pudesse ser transmitido ao cristianismo em todas as épocas, em todos os tempos, e não é difícil de nós observarmos essas situações que acontecem no cotidiano da igreja. Vamos para o nosso tópico 1, que tem por título, e aí você acompanha junto comigo, eu vou deixar também na tela para que você possa acompanhar
comigo o tópico 1. Tópico 1, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Subtópico 1, um ministério vivido com coerência e entrega. A revista vai dizer assim: Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda a humildade e lágrimas e provações. Está isto no verso de número 19, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Paulo vai nos mostrar que um ministério fortalecido, um ministério vitorioso é quando alguém busca, através do aquebrantamento e de uma perseverança, ele vai ser conduzido à excelência. A Bíblia, na carta anônima aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que ainda vos necessitaste de perseverança, paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa é a recomendação para as nossas vidas. Sem quebrantamento e sem perseverança, não somos conduzidos a um ministério em perfeição. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Quando nós observamos Paulo na cidade de Atenas, quando ele no Ágora, Paulo vai pregar a mensagem do Deus desconhecido. Paulo, com muita ousadia e com muita sabedoria, vai introduzir a sua mensagem ao coração dos atenienses, sem julgar toda aquela idolatria que a cidade ela estava envolvida, sem deixar de pregar o conselho de Deus, sem deixar de falar das verdades eternas. Note que Paulo foi sábio ao ser conduzido naquele diálogo, naquela conversa, naquela pregação diante do Deus desconhecido, a qual os atenienses adoravam. Então, note que é necessário nós falarmos das verdades eternas, do conselho de Deus às pessoas nos nossos dias atuais. Nós vamos ver aqui, assim, vida e mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. Mensagem caminha junto. A vida e a mensagem, ela caminha junto. O que eu falo tem que ser condizente com o meu bom testemunho, porque o meu testemunho fala mais do que as palavras. Hoje são tempos difíceis na pregação do evangelho, porque as pessoas já vêm com duas pedras para atacar o evangelho, dizendo de fulano de tal, dizendo de alguém que está dentro da igreja, mas o seu testemunho pessoal não condiz com aquilo que ele prega. Então, vida e testemunho caminham juntos na direção que é o alvo, que é para a carreira proposta. Paulo vai dizer: sigo para o alvo, e é esse o nosso objetivo, porque quando acertamos o alvo, nós estamos indo na direção certa. Quando não acertemos o alvo, nós estamos pecando contra Deus. E o significado de pecado é você errar o alvo. Então, quando eu erro o alvo, eu estou pecando, mas quando a minha vida está sendo íntegra e estou pregando a palavra de Deus, testemunho
Palavra, vida, testemunho sempre andarão juntos. Vamos para o nosso subtópico 2, que diz a fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja, como está registrado no livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de 9. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza e mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra para exortar e convencer os contradizentes. Tito, capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e se desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Essa fidelidade à palavra de Deus, ela certamente vai nos guardar das falsas doutrinas, das heresias que muitas vezes são pregadas até mesmo nos púlpitos. Quando é uma igreja preparada, quando uma igreja ela está na verdade do evangelho, ela é capaz de confrontar as falsas doutrinas pregadas por essas igrejas que estão sendo conduzidas pelo egoísmo, pela fama e pelo dinheiro. A igreja, quando ela busca o discernimento na palavra de Deus, ela estar apta para saber o que é certo, o que é errado, mas a igreja precisa ser conduzida pela palavra. E aí eu digo, quantas pessoas não dão valores para os nossos cultos de ensino, para a escola bíblica dominical? Quantos crentes perderam este desejo de conhecer a palavra de Deus? E é um alvo fácil do inimigo, porque não está preparada, não medita na palavra de Deus, não tem ali um devocional diário na palavra santa, não tem aquele compromisso diário de se alimentar a sua alma com a palavra, com o maná que desce do céu para as nossas vidas. Então, quando uma igreja ela preserva a sã doutrina, quando uma igreja ela busca a palavra de Deus, ela é capaz, ela está pronta para tirar o joio do trigo, tirar aquilo que não é a verdade, tirar as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Então, meu irmão, minha irmã, preserve o ensino na tua igreja, preserve, meu querido, o ensino na tua casa, porque certamente você vai estar preparado para toda peleja, para toda batalha. Subtópico 3: fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensíveis. Subtópico 3: fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Está registrada nos versículos do 22 ao 27. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava prisões e tribulações em Jerusalém. Versículos 22 e 23. Ainda assim, não recua, pois considera a sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do evangelho da graça. Então note que Paulo, ele continua firme, mesmo o Espírito Santo revelando para ele que de cidade em cidade, provações, tribulações, aflições esperaria a sua vida, mas que ele não tinha
prazer na sua vida, porquanto que se pregasse o evangelho. Numa das suas cartas, ele vai dizer que ai de mim se não pregar o evangelho. Ele diz assim que há essa responsabilidade, porque cabe a mim essa responsabilidade, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Alguém que conhecia a verdade, alguém que foi preparada na lei, alguém que estudou aos pés de Gamaliel, alguém que era doutor da lei, agora é um homem usado nas mãos de Deus, com toda a revelação do evangelho da graça. Não recuou diante das lutas, diante das enfermidades, diante dos apedrejamentos, diante das prisões, diante das lutas que sofreu, das perseguições dos judeus. Ele continuou firme até o fim da sua vida. Terminamos aqui o primeiro tópico e nós vamos para o tópico 2. Antes de você e eu nós estudarmos o tópico 2, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse os sininhos das notificações, deixe o seu like para que o nosso canal no YouTube, os Assembleanos Atípico, possa crescer mais e mais e nós possamos aqui produzir conteúdos nesta plataforma, que você possa aí inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e eu tenho certeza que nós vamos continuar. Advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Nosso subtópico 1, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral, registrado no versículo 28. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos do grego episcopoi, isto é, supervisores do rebanho, versículo 28. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores. No grego é poieme. A palavra pastor no grego é poieme, pastor de rebanho. Então, você vê que a palavra bispo e pastor tem a mesma conotação, lembra as mesmas palavras, a mesma funcionalidade. E nós vamos ver aqui também, ó, no mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício sobre perspectivas complementares. Atos 14, 23, Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Note que a palavra bispo do grego episcopoi e a palavra pastor do grego poieme e a palavra grega presbítero tem a mesma funcionalidade. Então, quando a gente relaciona bispo, quando a gente relaciona pastor e presbítero, nós vamos ver que na funcionalidade eles têm tudo em comum, é o mesmo ofício. Quando alguém é pastor, ele é um bispo, ele é um presbítero. O próprio Pedro, numa das suas cartas, ele vai se chamar de presbítero, e eu vou deixar na tela a referência bíblica para que vocês possam comprovar que ele, sendo um apóstolo, e o mesmo apóstolo João. Então, percebe que existe ali as suas particularidades, seus significados na palavra, mas que se conduzem ao mesmo caminho. E aí eu pergunto que essas ordens eclesiásticas nos dias atuais era algo funcional no tempo da igreja primitiva. E aqui eu quero ressaltar aqui também, poder falar de um grande apóstolo chinês chamado Watmani. Eu já li alguns livros de Watmani, é um grande servo de Deus na década de 70, que foi preso pelo comunismo chinês e morreu de tuberculose numa prisão chinesa. Ele escreveu alguns livros importantes e eu gostaria que você pudesse também, se você desejasse conhecer
a literatura de Watmani, ele fala da igreja normal, da igreja cristã. Se você ler a vida normal da igreja, você vai observar que no movimento de Watmani, que ele deu seguimento aos Irmãos Unidos na China, ele usava esses cargos eclesiásticos só na funcionalidade, não como uma mera escala hierárquica dentro da igreja, mas que presbíteros, bispos, pastores tinham a sua mesma funcionalidade na obra de Deus. Então, episcopoi, poiemen e presbíteros, pastores, bispo e presbíteros têm a mesma função conjunta dentro do trabalho da igreja primitiva. Essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Nós vamos ver que esse chamado para o ministério, ele não é um título, não é alguém que deseja um título para buscar fama, para buscar riqueza, para adquirir as coisas terrenas, mas sim ela é vocacional. É claro, e podemos observar que muitas pessoas foram chamados para ser diácono, muitos foram chamados para ser presbítero e vai ser um bom presbítero. Alguns foram chamados para serem pastores e vão ser bons pastores, porque não é algo que o homem separa, porque vem de Deus. É Deus que separa, é vocacional. Essa vocação vem por parte do Espírito Santo e é o Espírito Santo que separa trabalhadores da 1/10 hora. É o Espírito Santo que separa. E eu me lembro aqui na minha infância, eu me lembro aqui na minha juventude, os pastores eles oravam, os pastores consagravam, os pastores pediam resposta de Deus para consagrar alguém para o ministério, ou até mesmo quando alguém ia para o trabalho de uma liderança num grupo, num conjunto da igreja, um líder de mocidade, uma irmã para ser líder do ciclo de oração, e até mesmo os regentes, os pastores oravam pedindo direção do Espírito Santo para trazer estas pessoas para o trabalho do Senhor. Hoje é tão difícil isso, não porque os pastores não oram muitas vezes, é porque não tem pessoas na disponibilidade do Espírito Santo. Irmão, se coloca na brecha, meu querido. Minha irmã, se coloca na brecha para que o Espírito Santo possa separar você para realizar a sua obra, para realizar a vontade de Deus. Mas para isso você tem que estar na disponibilidade do Espírito Santo. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, Senhor, a quem enviarei? Quem há de por nós? Você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui para o serviço da tua casa, para o serviço da tua obra, para que Deus possa separá-lo para esta obra maravilhosa que é a obra de Deus. Da nossa lição, essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 9. Alguém que deseja realizar a vontade de Deus, alguém que deseja fazer a vontade, você que tem no seu coração, eu quero ser um regente, eu quero ser um líder de mocidade, eu quero ser uma líder do círculo de oração, quero ser secretário da Secretaria de Missões. Você deve zelar pela sua vida espiritual.
Porque no momento quando você zela pela sua vida espiritual, o que é zelar pela vida espiritual? É ter um devocional de leitura da palavra, de oração, de jejum, faz propósitos no seu jejum, que você busque um aperfeiçoamento através do estudo da palavra de Deus. Isto é cuidar, isto é zelar pela sua vida espiritual. Não é levar de qualquer jeito, não é levar uma vida espiritual de qualquer maneira. Se tá bom, se chove tá bom, se não chover também tá bom. Não, busque se aprofundar. Tenha uma vida de oração, conforte na palavra de Deus a sua vida, busca adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Começa ali pelo livro de Mateus, vai estudando dois capítulos por dia, daqui a pouco você já está lendo 5 capítulos, vai buscar o conhecimento da palavra através de um curso de teologia, e eu tenho certeza que você vai estar se preparando para a chamada de Deus. Isto é zelar pela a sua vida espiritual. Quando você busca seguir este caminho, você está zelando. E quando você zela pela sua vida espiritual, você está fazendo como Josué. Josué estava ali. Quando Moisés partiu, Josué estava preparado para dar a cabo a obra de Deus, de conduzir o povo de Israel, de sair do deserto para adentrar na terra prometida. Da mesma maneira, nos dias atuais é da mesma maneira. Quando você se coloca na brecha, quando você zela pela sua vida espiritual, é você que Deus vai separar para realizar a obra de Deus. Vamos para o subtópico 2 que diz assim: o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgirão tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após si. Estes falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja. Romanos 16, 17 a 18, 1 João 4, 1. Embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas, a advertência é atemporal. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo de número 4. Então, nós vemos aí este perigo contínuo desde os tempos apostólicos, e aqui no contexto da nossa lição vai falar do gnosticismo. Paulo, depois de ganhar essas vidas, visitando essas cidades em toda aquela região do Império Romano, a região da Ásia Menor, a região da Grécia, a Macedônia, né, a região da Judéia, todos os lugares onde o evangelho foi pregado, onde o evangelho foi transmitido, Paulo ele vai voltar para reforçar a fé dos irmãos. Para quê? Para que eles pudessem estar preparados para combater. Nesse alerta do apóstolo Paulo, são os alertas internos e os alertas externos. Paulo estava falando dos lobos devoradores, que eram os que estavam de dentro da comunidade, também como daqueles que estavam de fora. E isto é atemporal, ou seja, essa recomendação de Paulo não é só para os dias de Paulo, mas é também para os nossos dias atuais, e muito mais para os nossos dias atuais, de tanta aberração no meio evangélico, de tanta coisa que a gente observa, como foi no caso dos tempos apostólicos, no início do primeiro século da igreja, no nascimento da igreja, conduzindo nos seus primeiros 100 anos, a igreja teve que
conviver com o gnosticismo. O gnosticismo tentou entrar no seio da igreja, dizendo que para ser salvo era necessário um conhecimento superior de Deus e da vida. Então, só as pessoas que tinham este conhecimento superior, essas pessoas, somente essas pessoas que poderiam ser salvas, estavam propagando de um Deus inferior chamado Demiurgo, que criou uma centelha de vida dentro do homem, e aí nós o conhecemos como a criação de Deus. Então, observe que o gnosticismo tentou plantar muitas heresias no seio da igreja, dizendo que Jesus ele não veio no físico, que Jesus não foi um homem, que o verbo não se encarnou. Então observe que Paulo estava preparando a igreja contra os lobos devoradores, aqueles que estavam sendo introduzidos no meio da igreja, como aqueles que já estavam ali também na igreja. Então nós observamos também nos nossos dias quanta aberração espiritual, meus queridos, quantas pessoas sendo levadas por ventos de doutrinas contrárias. Nós vemos tantas situações hoje no Evangelho que é de nós ficarmos estarrecidos, né? Quando Paulo ele foi na cidade de Atenas e viu aquela idolatria e se comoveu de espírito, nós também nos comovemos muito nos dias atuais, porque as pessoas estão usando a palavra de Deus para trazer aberração, é venda de material santo, é venda disso, é venda de bênção para você receber prosperidade, para você buscar o caminho da prosperidade. O Senhor não ofereceu prosperidade para ninguém. O Senhor nos ofereceu a cruz, o Senhor nos ofereceu o Evangelho, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a graça, o favor imerecido de Deus. Este é o Evangelho. O Evangelho não é para o homem tornar-se rico, o Evangelho não é para conduzir o homem à riqueza, o Evangelho é para arrependimento, é justificação, é reconciliação. É isso que o Evangelho traz ao homem pecador, ao homem que estava sendo conduzido ao lamaçal do pecado. Quando ele conhece a palavra de Deus, ele deixa a vida de pecado e agora é uma pessoa salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos para o nosso subtópico 3, que tem por título Vigilância Espiritual como dever permanente do pastor. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. Versículo de número 31. Note aqui que no comentário da nossa lição, o pastor Wagner Gabi vai fazer essa referência de presbítero à função de pastor, lembrando aqui das lágrimas que Paulo ele derramou ao longo do seu ministério na cidade de Éfeso. Foi um ministério próspero na cidade de Éfeso. Ele pregou o evangelho por cerca de mais ou menos 3 anos, né? 6 meses na sinagoga e 2 anos na escola de Tirano, a qual ele fez um claro da palavra de Deus ali na escola de Tirano. Você percebe que Paulo conduziu os novos convertidos na Ásia e pregava ali, sendo conduzido na escola de Tirano. Paulo vai preparar um discipulado para essas pessoas. O Paulo estava preparando líderes, né? Os grandes líderes, prepara auxiliares que serão grandes líderes futuramente, e não foi diferente com Paulo, que na pregação do evangelho ganhou vidas, mas também preparou essas vidas. E quando preparou essas vidas, o evangelho alcançou toda a Ásia. Nós observamos que Paulo fez um belíssimo trabalho na cidade de Éfeso. Esta exortação também se aplica à igreja de hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com esta advertência solene,
Paulo prepara os presbíteros para compreender que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Então, observe que Paulo ele faz essa recomendação a esses novos líderes que estavam se levantando na igreja a permanecerem firmes na palavra e sensíveis ao Espírito. É preciso a igreja nos dias atuais estar preparada na palavra, estar sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos, nos dias atuais, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes ouvimos a voz do homem, ouvimos a voz das letras, ouvimos a voz das pessoas, ouvimos as vozes dos parentes, dos familiares, da esposa, do esposo, dos filhos, mas deixamos muitas vezes de ouvir a voz de Deus, estar sensíveis ao Espírito Santo, porque quando somos sensíveis ao Espírito de Deus, nós vamos compreender o que é de Deus, o que não é de Deus, se a palavra é verdade, se a palavra não é a verdade, se aquela pessoa é conduzida pelo espírito humano, ou se é o Espírito Santo que está falando, ou se é os demônios que estão na vida daquela pessoa. Hoje nós precisamos estar sensíveis ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz do Espírito Santo, porque só assim a igreja vai lutar firme diante desse perigo real, desse perigo contínuo das falsas doutrinas que tentam se introduzir na igreja. Daqui a pouco nós vamos viver um pós-pentecostalismo e é o que nós não desejamos, mas nós desejamos que a chama pentecostal, aleluia, que a chama pentecostal, oh glória, ela possa estar firme na vida daqueles que acreditam na evidência do batismo no Espírito Santo ao falar em línguas estranhas. Irmão, eu sou crente pentecostal, você é crente pentecostal, precisamos abrir os nossos lábios, falar em mistério, deixar o Espírito Santo tocar no íntimo da nossa alma para sermos sarados, curados, transformados, restaurados, avivados pelo poder e a unção do Espírito Santo. Vamos ver aqui na nossa lição, no subtópico 3, vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavras, sensíveis à voz do Espírito. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Vamos para o nosso tópico 3, que tem o título O Cuidado Pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Subtópico 1. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega os presbíteros a Deus e a palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. É a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados. Efésios capítulo 4, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo de número 17. É a palavra que edifica, é a palavra que conduz o crente à herança entre os santificados. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, que de fato a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai trazer um amadurecimento. Eu vou deixar de ser menino. Vou deixar de ser aquele menino que eu era antes de não conhecer as verdades eternas. Porque no passo que eu começo a conhecer as verdades eternas, o evangelho da graça, a palavra do Senhor, eu deixo de ser menino e agora eu vou buscar o caminho da perseverança, do caminho da santificação, separação do pecado e agora me conduzir à excelência do evangelho. É isso que a palavra, irmão, crescimento só vem pela palavra. Amadurecimento só vem pela palavra. Então, o fundamento de um ministério bem-sucedido é somente pela palavra de Deus. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. É somente a palavra. O verdadeiro líder se coloca, ele não vai se colocar acima das escrituras, ele vai se colocar abaixo das escrituras. As escrituras, ela é autoridade, não é mesmo? A igreja, a tradição, muitas vezes colocou a tradição acima das escrituras, mas sempre será a escritura que estará acima, pois as escrituras é a palavra de Deus. Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é útil, ela é proveitosa, ela é apta para corrigir o homem, pois é a palavra que sempre vai estar acima. Nunca é a tradição que vai estar acima da palavra de Deus. Sola escritura, somente a escritura estará acima. E quando o líder ele sabe o seu caminho, quando o líder sabe da sua posição, sabendo que a palavra de Deus é a autoridade máxima, ele vai ter uma liderança por excelência. Vou repetir aqui de novo, que é maravilhoso essa frase. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Subtópico 2: o exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas, nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estão com ele. Atos 18:3. Paulo trabalhou com as próprias mãos. Paulo, no ofício de fazer tendas, não queria se tornar um peso para o evangelho ao se colocar à disposição do evangelho. Ele não queria ser sustentado pela igreja. Ele não queria se sentir pesado. Esse constrangimento, Paulo ele não passou, porque ele sabia que isso poderia ser um peso lá na frente, mas ele trabalhando no seu ofício de fazer tendas, ele trabalhou com as suas próprias mãos para suprir não só as suas necessidades, mas também as necessidades que aqueles que estavam acompanhando ele nas viagens missionárias. Hoje é diferente. As pessoas estão correndo do serviço, as pessoas estão correndo do trabalho. E quem é consagrado a pastor, quem é consagrado a presbítero, quem é dirigente de congregação, não é um trabalho, não é uma carteira fichada, não é alguma coisa que você vai buscar só porque você tem medo de passar fome. Não. Você vai fazer a vontade de Deus, você vai fazer a obra de Deus, é porque é vocacional, é porque é chamada. Não é balcão de emprego ser dirigente de congregação, ser sustentado para a igreja, porque muitas vezes o camarada ele não quer trabalhar.
Muitos estão aí abrindo as portas por aí, é porque não estão preocupados com as vidas, é porque não está preocupado com o evangelho, não está preocupado de ganhar almas para o evangelho, é porque ele quer nome, ele quer status, ele quer uma condição daquilo que ele deseja e sempre desejou na sua vida. Então, Paulo não se sente esse peso em si, porque ele sabe que lá na frente alguém poderia usar essa situação e ser pesado no evangelho. Então, Paulo trabalha com as suas próprias mãos para trazer o seu sustento e daqueles que estavam com ele na obra missionária. Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movidos pela ganância e pelo desejo do lucro. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 5 ao 10, 2 Pedro capítulo 2, do 14 ao 15. Ao citar as palavras do Senhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho. Como é bonito a gente ver muitos trabalhos, inclusive trabalhos missionários, de pessoas que vão para o campo missionário e não somente ganham essas vidas, mas faz uma obra assistencial, uma obra social maravilhosa. São pessoas que encontram pessoas em extrema pobreza, que constroem até casa para essas pessoas, tiram essas pessoas de uma situação de abandono, de numa situação caótica e melhora a vida daquelas pessoas com as ofertas da igreja, com a oferta dos irmãos que são conduzidas para a obra missionária. Paulo vai usar a frase do nosso Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, que como é maravilhoso, muitas vezes o melhor não é receber, o melhor é dar, porque quando você dá, o Senhor abençoa. A própria palavra do Senhor diz: aquele que dá com alegria. Está registrado lá no livro de 2 Coríntios. Aquele que dá com alegria, não por necessidade, não por obrigação, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Melhor, bem-aventurado é aquele que dá. Melhor é aquele que se disponibiliza para ajudar o próximo. E eu louvo a Deus pela vida de muitos missionários. Os missionários que estão no sertão do Nordeste, entre os ribeirinhos, aqueles que estão na África, aqueles que estão na Angola, Moçambique, Cabo Verde e vários países da nossa América Latina e conseguem melhorar a vida das pessoas através da obra social. Então, não é para angariar riquezas, porque a obra de Deus ela é um serviço sacrificial. Ela exige um sacrifício da pessoa. Que sacrifício é esse? É de você simplesmente dar. É de você oferecer aquilo que você tem, aquilo que Deus te dá em dobro, aquilo que o Senhor já abençoou a sua vida. Dá, irmãos. Dá com alegria no seu coração. E eu tenho certeza que nossos caminhos serão mais abençoados quando nós temos esse sentimento de oferecer aquilo que o Senhor já nos abençoou. Subtópico 3: uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Os versos 36 ao 38. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Suas lágrimas expressam sofrimento, versículo 19, Filipenses capítulo 3, versículo de número 18. Zelo pastoral e amor sincero. Esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser dissociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária,
a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. Está registrado naquela advertência de Jesus nas 7 cartas à igreja do Apocalipse, e uma delas é a igreja de Éfeso. O Senhor advertiu a igreja que abandonou o primeiro amor. Note que depois de Paulo advertir os presbíteros na cidade de Mileto, era uma cidade da Ásia, era uma cidade dos jônios, os antigos gregos, que tinham um porto secundário. A cidade de Mileto é o berço da filosofia. A cidade de Mileto é a cidade do grande famoso filósofo Tales de Mileto. E Paulo vai se encontrar provavelmente na beira do mar, provavelmente quando foi atracado o seu barco. Ele chama os presbíteros de Éfeso para dar as suas admoestações e os seus alertas, e depois que Paulo faz as suas considerações e fala que estava se preparando e que o Espírito Santo tinha revelado a ele que ele buscaria, que Paulo passaria por situações adversas de cidade em cidade, mas que ele não tinha amor pela sua própria vida, contudo que se pregasse o evangelho, e estava dizendo aos presbíteros de Éfeso que era a última vez que eles estariam vendo Paulo, e ali houve uma grande comoção. Primeiramente, que quando Paulo vai se encontrar com os presbíteros na cidade de Mileto, é porque Paulo desejava chegar antes do começo da festa de Pentecostes, e é por isso que ele não vai até a cidade de Éfeso, até pelo peso de ele ter ficado 3 anos naquela cidade, de ter uma boa amizade com muitas pessoas daquela cidade, porque ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso. O carinho que ele recebeu dos irmãos, o amor que ele teve para com aquela obra. Então ele se encontra principalmente na cidade de Mileto, porque ele também não queria perder tempo para chegar a tempo da festa de Pentecostes na cidade de Jerusalém. E ali ali é um momento maravilhoso, né? De comoção, na verdade. É um momento ali de nós olharmos para aquela cena, e eu vou deixar aqui até uma cena que pode até você olhar e sentir aquele momento de choro, porque nós estamos acompanhando a vida de Paulo durante esse trimestre. Nós estamos acompanhando desde o começo, desde a conversão do apóstolo Paulo, da sua chamada na cidade de Antioquia da Síria. E quando a gente lê essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo começa a se despedir da liderança da igreja de Éfeso, e ali houve aquela comoção, um abraço conjunto, eles começam a beijar Paulo e sentir que ali realmente a última vez que Paulo estava vendo aquela igreja que ele ajudou a se preparar contra as falsas doutrinas, a preparar grandes líderes para a obra. Mas infelizmente no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, o Senhor Jesus vai advertir aquela igreja que teve Paulo ali, alguém que estava preparando, conduzindo aquela igreja, que teve João como pastor também daquela igreja, que provavelmente escreveu ali o evangelho, as suas epístolas e provavelmente o livro de Apocalipse. Aquela igreja teve homens de Deus que passaram por aquela região, que passaram por aquela cidade, mas mesmo assim, infelizmente, aquela igreja ela abandonou o primeiro amor. O cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Quando a igreja preserva a sã doutrina, quando a igreja ela sabe, ela entende que a palavra ela é primordial, entende que os seus membros precisam ser conduzidas através da sã doutrina. Quando tem comunhão entre os membros,
quando tem uma vida de devoção sincera a Cristo, que tem o caminho da oração, uma igreja que une todos esses elementos, é uma igreja poderosa, é uma igreja fortalecida, é uma igreja unida contra as falsas doutrinas. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja preparada, porque é uma igreja que preserva a sã doutrina, é uma igreja que está firmada nas verdades eternas, é aquela que preserva a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Chegamos à nossa conclusão, meus queridos irmãos, desta lição tão proveitosa da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nela aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto, remédio contra as falsas doutrinas e apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo um caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. O trabalho de Paulo na cidade de Éfeso é um modelo a ser seguido pelos líderes das nossas igrejas. É um exemplo a ser seguido pela igreja de Cristo, de ganhar as vidas, de preparar um discipulado, de preparar estas vidas no discipulado, para que essas pessoas sejam conduzidas à excelência do evangelho, porque quando um missionário, ele ganha uma localidade, quando ele ganha almas, agora ele vai trabalhar no discipulado. Paulo ganha as vidas na Ásia, ganha as vidas na cidade de Éfeso e agora vai preparar um discipulado por cerca de 2 anos na escola de Tirano, preparando líderes, formando líderes para que eles possam preservar a sã doutrina, para que eles possam conhecer as escrituras sagradas, para que eles possam meditar na palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus vai conduzir a uma igreja vitoriosa em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua casa. Medite nesta palavra, visite uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, vá aos domingos na escola bíblica dominical, porque é lá que vai se preparar líderes para a seara do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.